Jesus Cristo é o centro e o âmago da Bíblia, o centro e o âmago da história e de nossas vidas. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador de sua herança. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o restaurador de sua pátria. Em Ester, ele é o intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações do vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Ruth, ele é o grande justificador. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com os seus milhares de santos. E no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, Rei do Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
E também nós vemos que cada livro da Bíblia tem os seus temas centrais. Essa lista é apenas uma amostra desses temas. Em cada um dos 66 livros, esse é um tema, não necessariamente o único, mas é o que se destaca como uma ênfase distinta de cada livro. Gênesis, o começo do plano de Deus para seu povo. Êxodo, o povo de Deus é liberto da escravidão. Levítico, a preparação do povo de Deus para a adoração. Números, o povo de Deus vagueia pelo deserto. Deuteronômio, o povo de Deus é chamado à obediência. Josué, o sucesso na terra prometida. Juízes, o fracasso na terra prometida. Ruth, a história de uma nora fiel. 1 Samuel, o surgimento de Israel como reino. 2 Samuel, o maior rei de Israel, Davi. 1 Reis, Salomão, o templo, a divisão. 2 Reis, o reino dividido e os profetas. 1 Crônicas, a fidelidade de Deus com o seu povo. 2 Crônicas, a queda de Israel como nação. Esdras, a volta do exílio e o novo começo. Neemias, perigo durante a reconstrução de Jerusalém. Ester, a coragem de Ester salva os judeus exilados. Jó, os diálogos sobre o sofrimento de um homem temente a Deus. Salmo, a resposta honesta da humanidade para Deus. Provérbios, a sabedoria para viver. Eclesiastes, a exposição da filosofia do mundo. Cantares, um poema de amor. Isaías, o profeta da esperança. Jeremias, o profeta da tragédia. Lamentações, o profeta do lamento. Ezequiel, o profeta da glória de Deus. Daniel, o profeta da confiança em Deus. Oséias, o profeta do amor. Joel, o profeta do dia do Senhor. Amós, o profeta da justiça. Obadias, o profeta da condenação. Jonas, o profeta do arrependimento. Miqueias, o profeta da restituição. Naum, o profeta da retribuição. Abacuque, o profeta das dúvidas e da fé. Sofonias, o profeta do julgamento. Ageu, o profeta da dedicação. Zacarias, o profeta da restauração. Malaquias, o profeta da expectativa. Mateus, o ensino do Messias prometido. Marcos, a obra de um Salvador poderoso. Lucas, a preocupação com um Salvador amoroso. João, a crença no Salvador pessoal. Atos dos Apóstolos, o testemunho de um Salvador ressurreto. Romanos, a justiça de Deus confirmada e aplicada. 1 Coríntios, os problemas de uma igreja foram corrigidos. 2 Coríntios, o ministério da igreja. Gálatas, o contraste entre o evangelho e a lei judaica. Efésios, o relacionamento de Cristo com a igreja. Filipenses, o amor e a lealdade da igreja. Colossenses, a pessoa de Jesus é exaltada. 1 Tessalonicenses, os novos convertidos são encorajados. 2 Tessalonicenses, a vinda de Cristo. 1 Timóteo, instruções para o comportamento da igreja. 2 Timóteo, o pastor de uma igreja é encorajado. Tito, o domínio próprio do cristão. Filemão, o proprietário de um escravo fujão. Hebreus, a grandiosidade de Cristo é exaltada. Tiago, as instruções práticas para uma vida de fé. 1 Pedro, o sofrimento da igreja é explicado. 2 Pedro, a predição dos perigos para a igreja. 1 João, a realidade da comunhão divina. 2 João, exortação para caminhar na verdade. 3 João, a vida na verdade praticada. Judas, a apostasia na igreja condenada. Apocalipse, o triunfo de Deus sobre todo o mal.